Graça e paz do Senhor Jesus. O texto que nós vamos ler hoje é Eclesiastes capítulo 11, palavra de Deus para nós. Lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Reparta com 7, até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. Se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Doce é a luz, agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam aos seus olhos. Saiba, porém, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa, remova do seu coração a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. O capítulo 11 de Eclesiastes nos fala sobre a importância de viver com prudência. O texto bíblico de Eclesiastes fala o tempo todo sobre esta vida com propósito, que nós precisamos estar refletindo acerca da vida, mas não querendo entender todas as coisas. O mais importante é a gente ser prático em atitudes de prudência, para a gente construir uma vida plena, uma vida onde a gente encontre contentamento em Deus, propósito em Deus. E nós podemos destacar aqui algumas atitudes de sabedoria que a prudência de Deus nos leva a ter. Primeiro, para a gente praticar a prudência, nós precisamos aprender a semear em todo o tempo da nossa vida. Sempre nós devemos estar semeando. Palavras são sementes, atitudes são sementes, ofertas, ajudar alguém são sementes. Ou seja, em todo tempo nós precisamos escolher quais as sementes que a gente quer plantar, que sejam sementes boas. É uma lei tanto natural quanto uma lei espiritual bíblica, a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Muitas vezes estamos insatisfeitos, frustrados, porque estamos colhendo uma colheita amarga de atitudes, de imprudências, de palavras que nós falamos sem refletir, sem sabedoria. Então o texto de Eclesiastes 11 começa dizendo: lança o seu pão sobre as águas. É uma figura de como na cultura antiga eles plantavam. Eles lançavam, por exemplo, a semente do trigo ali às margens do rio, e quando o rio subia, regava aquelas sementes. Quando o rio voltava, havia uma colheita muito generosa. Por isso ele fala: lança o pão sobre as águas, a semente do trigo, e depois de muitos dias você o achará. Semeie sempre, semeie em lugares que você sabe que são férteis, semeie boas sementes, e saiba esperar o tempo da colheita. E saiba esperar, porque algumas pessoas, elas até começam semeando coisas boas, elas tentam fazer isso durante um dia, uma semana, um mês, às vezes um ano, mas quando elas começam a não ter o resultado rápido, alguns se frustram. Deus nos chamou para amar, semear boas sementes. Nós não sabemos quais as que vão realmente produzir, mas o chamado de Deus é que a gente sempre esteja semeando. Isso é sabedoria, isso é prudência. É semear com paciência, sabendo esperar, mas é semear sempre. É muito interessante isso, porque a Bíblia toda vai nos ensinar que Deus, Ele nos criou
para cuidar do jardim, desde Gênesis, quando ele forma o homem e a mulher, ele diz: cuide do jardim. Nós precisamos cuidar da nossa vida, semeando coisas boas, até mesmo quando pessoas tentam lançar sobre nós coisas más. As nossas palavras, as nossas orações, o nosso estilo de vida deve ser uma semente de coisas boas. Em segundo lugar, irmãos, para a gente viver uma vida com propósito, de maneira prudente, nós devemos aprender a repartir sempre um pouco do que a gente tem. Reparta com generosidade. Você tem pouco? Reparta. Você tem muito? Reparta mais ainda. Divida um pouco. Irmãos, o que está escrito no versículo 2? Reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe o mal que virá sobre a terra. Ele está dizendo: amplie sempre o máximo que você pode a sua generosidade. Às vezes 5 pessoas, 7, 8, mas tenha um coração generoso. Isto é prudência, isso é sabedoria, isso é uma vida que nos dá propósito. Por quê? Porque quando a gente vive só para a gente, quando a gente fecha o coração para o próximo, nas necessidades dele, nós estamos treinando o nosso coração ao egoísmo, treinando o nosso coração até mesmo à insatisfação, porque uma das grandes alegrias da vida é você saber que você vive para a glória de Deus e vive para edificar e abençoar outras pessoas. Isso nos renova, isso nos dá propósito, isso nos dá senso de utilidade. Deus nos criou para a sua glória e para amarmos uns aos outros. Não feche o seu coração, compartilhe com outros. Às vezes até no momento que a gente está com pouco, nós podemos e devemos praticar a generosidade. Então reparta um pouco do que você tem, para que você não se torne alguém egoísta, ganancioso e insatisfeito. Em terceiro lugar, a terceira atitude de prudência que nós devemos viver também é: não se torne apenas um observador da vida. Há uma tendência no coração nosso de apenas ficar observando a vida, observando as pessoas, refletindo, julgando, imaginando como poderia ser, e às vezes nós não estamos fazendo a nossa parte, vivendo a vida que Deus nos chamou para viver. Olha o versículo 4: quem somente observa o vento, nunca semeará. O que olha para as nuvens, nunca fará a colheita. Há pessoas que elas são sonhadoras, elas dizem: eu queria plantar, eu queria ter tal profissão, eu queria tanto estudar, fazer uma faculdade, eu gostaria tanto de fazer a obra de Deus, de ir para missões. Elas vivem observando, refletindo, e às vezes até também julgando os que fazem, dizendo: se fosse eu faria isso. Mas elas mesmas não constroem uma vida prática, de trabalho, de esforço. Então o texto está dizendo muito claro: quem somente observa não vai semear, e quem apenas olha para as nuvens nunca fará colheita. Você vai passar a sua vida inteira comentando, observando, e vai ver pessoas prosperando, vai julgar às vezes até mesmo o que as pessoas têm, vai se tornar um comentarista e não alguém que atua diretamente na vida. Irmãos, nós precisamos perceber uma coisa biblicamente: procrastinação é pecado. Porque se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, você está pecando. Então seja prático, decida hoje trabalhar um pouco mais para a sua família, para as pessoas, procurar se esforçar para alcançar alguns objetivos, servir a Deus de maneira prática. Quantas pessoas frequentam os cultos e elas dizem: por mim a igreja seria assim, o pastor seria assim, os ministérios funcionariam assim, a igreja do Brasil poderia ser assim, deveria ser assim. E você, eu e você precisamos fazer a diferença. Faça a sua parte, viva uma vida com propósito e com prudência, de tal maneira que aqueles que observarem você sejam inspirados a também fazer algo útil, algo prático, para a glória de Deus, para a edificação de outras pessoas. Se hoje 5 pessoas decidissem seguir o seu estilo de vida e viver como você vive para Deus, será que o reino de Deus seria beneficiado? Ou apenas seriam mais pessoas críticas, observadoras, que se acham às vezes inclusive juízes? Algumas pessoas elas pensam ser pessoas
que Deus estabeleceu para ficar julgando, e a Bíblia diz que nós devemos julgar a nós mesmos, nós devemos avaliar a nós mesmos. E quando Deus nos coloca em algumas funções específicas, nós vamos precisar sim julgar também, avaliar também, mas sempre buscando plantar, semear, e não apenas observar o vento e as nuvens. Ou seja, o convite da prudência de Deus no versículo 4 é que a gente saia da inércia espiritual, da inércia da vida, da passividade crônica. E o que é interessante, irmãos, é que o texto deixa claro, como em todo Eclesiastes, que nós devemos semear, agir, não apenas ficar observando a vida, mesmo sem entender todas as coisas. Quantas vezes nós já lemos isso em Eclesiastes? Nós não vamos entender todas as coisas. Algumas pessoas ficam paralisadas por aquilo que elas não entendem. Irmãos, aquilo que nós precisamos saber, Deus vai nos falar. E nós devemos andar de acordo com a luz que Deus já nos deu. Aquilo que você já compreende do Senhor, pratique, faça com intensidade, com amor, profundidade, e o Senhor mesmo vai acrescentar revelação, entendimento de outros passos. Mas olha o que diz claramente no versículo 5: assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus que faz todas as coisas. E aí, continuando, ele diz: semeie a sua semente de manhã, e à tarde não fique de braços cruzados. Ou seja, ele diz, mesmo sem entender, semeie de manhã e de tarde, porque você não sabe qual vai prosperar. Não é para você saber, esperar entender para fazer todas as coisas. A vida com Deus é vida pela fé. Um planta, outro rega, mas o crescimento sempre virá de Deus. É Deus que faz tudo. Então, saia da inércia, não seja apenas um observador, porque todos aqueles que se tornam apenas observadores, eles vão se tornando paralisados e frustrados, porque a gente consegue observar defeito e falha em todo lugar, em todas as pessoas. Há enigmas e mistérios na maneira de Deus trabalhar que nós nunca vamos entender, mas o chamado de Deus não é para que a gente fique frustrado com aquilo que a gente não entende, mas é para que a gente tenha iniciativa para trabalhar e fazer a obra de Deus. E em último lugar, irmãos, a quarta atitude de prudência que nós devemos praticar por uma vida plena, com propósito, o texto bíblico nos ensina a nos alegrar todos os dias da nossa vida, mas nos preparar para os dias maus e para a prestação de contas. É muito interessante o versículo de número 8: mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Então você não deve dizer: agora eu já estou com 50, 70, 80, então minha vida agora é só esperar o dia da minha partida. Não, alegre-se todos os dias que Deus te dá, mesmo que sejam muitos anos. Decida viver uma vida mais alegre, mais feliz. Alegrar-se no Senhor é uma decisão. O texto nos incentiva a isso, irmãos. E nós temos motivos para nos alegrar? Amém. Nós temos todos os dias. Estar vivo deveria nos alegrar. Pertencer ao Senhor deveria nos encher da alegria. Todos os dias, quando acordamos, ao lembrar que o Espírito Santo habita em nós, o nosso nome está escrito no livro da vida, fomos salvos pela graça, pelo sangue de Jesus, deveríamos já nos alegrar e agradecer a Deus por aquele dia, encher a nossa mente dessas verdades que nos alegram. Então o Senhor está dizendo: alegre-se. Isso é prudente, senão você vai ser levado e tomado pelos pensamentos da maioria, pelas frustrações da vida. Então o texto diz: se alegre, porém diz, no versículo número 8, lembre-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo o que virá é vaidade. Ele está dizendo: se alegre todos os dias, mas se prepare, porque terão dias maus, dias onde nós sofremos dores pessoais, dias onde nós vamos chorar a partida de alguns que amamos, a enfermidade de alguns que estão sofrendo perto da gente. Nós vamos nos entristecer, mas isso não pode abater a nossa vida com o propósito de manter um coração grato a Deus, cheio de louvor, e nos alegrar em Deus. Como o profeta Abacuque nos diz: ainda que a figueira não floresça,
produto da oliveira minta, nos currais não haja gado, as ovelhas foram tiradas, expulsas, fugiram do aprisco, ainda assim eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ele faz os meus pés como da corça e me faz andar em lugares altos. Que lugar é esse que a gente consegue preservar a alegria? A Bíblia diz, no esconderijo do Altíssimo. Perceba que há um lugar que nem todos encontram, é esconderijo. Entenda que é um lugar alto, é o esconderijo do Altíssimo, e que nós precisamos decidir, buscar e estar ali, no lugar onde nós nos alegramos em Deus, mesmo nos dias maus. Prepare-se para isso, não é viver imaginando e frustrado pelo que vai vir, mas é saber viver no dia de hoje, se alegrando todos os dias, mas também sabendo que nós enfrentaremos dias maus, mas mesmo que tenham dias maus, Deus é bom em todo tempo. E não somente isso, irmãos, nós devemos também, além de nos alegrar todos os dias e nos preparar para os dias maus, o texto bíblico deixa claro: prepare-se para o dia da prestação de contas diante do Senhor. A Bíblia é clara que todos comparecerão diante do tribunal de Cristo. Versículo 9, alegre-se jovem, e aí aqui há uma palavra específica para os jovens, alegre-se jovem na sua mocidade. O jovem tem uma tendência a se alegrar mais, a se preocupar menos, a ter aquela energia, alegria e também aquela sensação de que eles vão revolucionar o mundo, que eles sabem mais do que todos. E o texto não diz que a gente deve de alguma forma está reprovando, repreendendo os jovens por isso. O texto diz: se alegre jovem, se alegre, seu coração lhe dê muita alegria, ande nos caminhos que satisfazem o seu coração, agrada os seus olhos, ou seja, busque viver com intensidade aquilo que está diante de você. Saiba, porém, e aqui muda tudo, que de todas estas coisas Deus lhe pedirá contas. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nos chama a nos preparar para o dia do Senhor, o dia da vinda de Jesus, o dia que nós estaremos diante do Senhor. Isso nos dá prudência para viver. Sabe por quê? Porque você pode ser chamado hoje para estar diante do Senhor, e nós devemos estar preparados para isso, porque nós sabemos que vamos prestar contas. Por isso o texto diz assim, olha, no versículo 10, afaste do seu coração a mágoa e remova do seu corpo a dor. Ele está dizendo, jovem, se alegre, viva, mas remova do seu coração, da sua alma, aquilo que está te matando, te adoecendo, aquilo que te reprova diante de Deus, porque você vai estar diante do Senhor um dia. Ele vai te perguntar sobre você e sobre o próximo. A pergunta que Deus fez para Caim: onde está o seu irmão? Caim estava amargo, assassinou o seu irmão, e o Senhor vai até ele. Irmãos, nós vamos prestar contas ao Senhor. Não deixe a mágoa se instalar em seu coração, e nem a dor no seu corpo. Há dores que nós carregamos por causa de mágoa, há dores que nós carregamos porque não perdoamos. E há pessoas que elas vão espiritualizando a sua ferida, dizendo, eu já entreguei a Deus. Não, nós precisamos ser curados por Deus, renunciar toda ferida, perdoar todas as pessoas, andar com um coração que perdoa o mais rápido possível. O texto diz então, irmãos, nós vamos prestar contas ao Senhor. E sabe, irmãos, quando a Bíblia diz, se alegre na vida, mas lembre-se que você vai prestar contas a Deus, o Senhor está nos ensinando que toda alegria que a gente vive na terra deve ser na presença dEle, vivendo para Ele, de forma que o dia da prestação de contas será também um dia feliz e alegre, onde nós estaremos diante do Senhor dizendo, Senhor, eu vivi assim, eu pratiquei, eu busquei te servir. E é lógico que todos nós temos falhas, temos deméritos, temos áreas da nossa vida que nós nem sabemos, que o Senhor não se agrada, mas aí a graça de Deus cobre essas coisas. Mas quem vive com alegria, honestidade, transparência diante do Senhor e dos homens na terra, não será envergonhado diante do Senhor no dia do juízo, porque seremos salvos pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus, mas estaremos diante dele, quebrantados, humildes, mas alegres. E sabe, irmãos, uma maneira boa da gente se preparar para o dia da prestação de contas, é prestando contas já na terra,
para pessoas que Deus estabelece para serem nossos mentores, pastores, pessoas que a gente preste contas, para que a gente tenha uma vida transparente, na luz, sem iniquidade, sem pecado oculto, que tanto mata a nossa vida com Deus e a vida de comunhão, sem mágoa. A mágoa distorce a visão da vida e das pessoas. A pessoa magoada, ela enxerga tudo de maneira negativa, inclusive o próprio Deus e os seus propósitos. Que Deus nos abençoe com uma vida prudente, debaixo do propósito de Deus. Vamos orar. Pai, que a graça do Senhor venha inundar o nosso coração através desta palavra. Nos ajude, Pai, a viver com prudência, a prudência que o Senhor nos dá, para que a gente possa todos os dias, Senhor, semear a boa semente, com paciência esperar a colheita, não viver, ó Deus, apenas observando a vida e julgando pessoas. Ajuda-nos, Pai, a repartir com generosidade e também, ó Deus, a se alegrar todos os dias na Tua presença, mas nos preparando para os dias maus e para o dia da vinda do Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor.